Bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar do Fórum de Reportagem sobre a crise global de saúde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pandemia e saúde mental. A gente está enfrentando aí uma onda de mortos, de infectados, um imenso impacto econômico causado pela doença, um isolamento social que está perdendo atração, enfim, no meio de tudo isso, ou também por conta de tudo isso, problemas psicológicos de todos os tipos. Para conversar sobre o tema, a gente convidou hoje o André Faro, doutor em psicologia, pós-doutor em saúde mental e saúde pública pela Johns Hopkins e também professor da Universidade Federal de Sergipe. Professor, primeiro, obrigado pela atenção e por topar participar dessa conversa. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui com vocês, poder conversar sobre saúde mental e agora durante a Covid, especialmente nesta semana, né, onde a gente teve um primeiro final de semana aí mais amplo de flexibilização da quarentena e que a gente tem visto, como o Alexandre mencionou, uma menor adesão à questão da quarentena, ao distanciamento social. Então, nesse momento agora, eu acho bastante relevante a gente conversar sobre como é que anda, como é que as pessoas estão se sentindo e vivendo ao longo da pandemia. É um prazer estar aqui com vocês e espero poder esclarecer aquilo que esteja relacionado aos impactos da saúde mental na vida do brasileiro. Vamos só lembrar aqui que quem estiver assistindo pode fazer perguntas, né? O vídeo está sendo transmitido ao vivo pelo Zoom e pelo grupo do Facebook. A conversa vai ser gravada e depois a gente vai produzir um resumo por escrito de tudo que foi conversado. Bom, é isso, professor. Acho que primeiro você podia falar um pouquinho do seu trabalho e como ele se relaciona com a Covid-19. Eu vi que você participa de alguns estudos sobre a pandemia. Enfim, se puder contar um pouquinho mais sobre você e seu trabalho para a gente. Perfeito. Eu acho que o Alexandre comentou, eu sou professor aqui na Universidade Federal de Sergipe, tá? E meu tema de trabalho, pré-pandemia, é a psicologia da saúde e o enfrentamento de adversidades, como é que as pessoas enfrentam problemas em tópicos relacionados especificamente à saúde. E eu trabalho mais no campo, na interseção entre saúde mental e saúde pública. Com o advento da pandemia, a gente iniciou um projeto de pesquisa, né? Foi aprovado em março, que se chama Psicologia da Saúde e o Enfrentamento da Covid. Tá? A gente teve duas coletas de dados em nível nacional até então. Contamos com a amostra de mais ou menos 7.000 pessoas que responderam aos nossos formulários de pesquisa em todos os estados do país e mais de 1.000 municípios. Essas coletas foram feitas nos meses de março e junho, ou seja, ali em março, logo no começo da política de distanciamento social e quarentena, e junho, quando a gente já poderia considerar um período de intracrise, quando a disseminação do coronavírus já estava bem alta em todo o país e o número de óbitos estava subindo de modo agudo, tá? Esse projeto de pesquisa, é até interessante estar falando aqui hoje com vocês em relação a isso, ele está num modelo similar ao que tem sido feito em outros países, tá? Nos Estados Unidos pelo CDC, pela Johns Hopkins também, e na Europa pelo Centro de Controle de Doenças Europeu. Então a gente está tentando fazer um mapeamento geral da saúde mental, e agora nos meses de agosto e setembro nós demos início à redação dos nossos trabalhos, ou seja, a comunicação dos resultados, o que é que a gente encontrou em termos de saúde mental no país. A gente está aí com mais ou menos 15 trabalhos trazendo dados a respeito desse mapeamento. Temos em vista aí uma terceira fase da pesquisa, esperamos fazê-la no tão esperado pós-pandemia, quando a gente conseguir ter passado essa fase mais crítica, tá? Os temas que nós abordamos na pesquisa, basicamente um mapeamento bem geral da saúde mental, que é ansiedade, depressão, estresse, suicídio, autolesão, o enfrentamento de adversidades e o significado da pandemia, como é que o brasileiro estava vendo e vê a questão do coronavírus, como é que ele tem afetado o dia a dia.
tá? Então, basicamente isso que a gente tem feito, tanto com questionário como entrevista, e parte dos, vez por outra, alguns dos exemplos que eu dei aqui estão baseados nesses dados que a gente já tem levantado na literatura também, né? Entendi. O que eu tinha anotado aqui para a minha primeira pergunta para você, talvez você tenha até algumas coisas para falar de resultado desses estudos aí. Acho que é Uhum. começando pelo bem básico mesmo, que é o que que a pandemia pode causar de efeito psicológico na gente. Uhum. Tá. Então, Alexandre, eu acho que vale contextualizar. Eu vou falar um pouco aqui do que eu tenho comentado nas reuniões semanais do nosso grupo de pesquisa aqui na universidade. O que estamos lidando em termos de saúde mental é algo novo, certo? A gente tem algumas experiências anteriores, inclusive não brasileiras, que é pandemias anteriores como a SARS, MERS, o Ebola, mas que em termos de dimensão, alcance da pandemia da Covid, isso é algo novo. É, a gente tem basicamente a literatura como base, ou seja, essas experiências fazendo uma previsão do que pode estar ocorrendo e ocorrerá no futuro, mas que as pesquisas estão sendo desenvolvidas agora. A cada dia, a cada momento da pandemia da Covid, há novidades também em saúde mental para a gente entender como é que a população está lidando. É um paralelo que a gente faz no grupo para tentar ter uma dimensão do que significa isso, o impacto desse evento na nossa vida. É assim, o último evento que a gente lembra que alcançou todo o planeta foi um meteoro. De lá para cá, nem a Segunda Guerra Mundial conseguiu ser tão mundial quanto a Covid. Então, o que a gente tem hoje é uma mobilização do comportamento humano em diferentes culturas, em diferentes cantos do mundo. Vários países, vários contextos diferentes, em que a gente tem um estressor em comum. A gente tem um evento em comum para enfrentar. Então, essa situação da Covid é bom situar que, assim, ela, apesar de ter aspectos parecidos com situações anteriores, o novo caracteriza o enfrentamento da Covid. E a ciência, nós estamos fazendo os trabalhos para entender como é que isso está ocorrendo. Para mim, uma, talvez uma das principais características da pandemia da Covid é a noção de sobrecarga, certo? Uma sobrecarga geral, ou seja, dificuldades em cadeia. A, a gente tenta documentar, tenta mapear, mas, por exemplo, dificilmente boa parte da população vivenciou algo que causou uma modificação em tantas diferentes facetas da sua vida, simultaneamente. E especialmente tanta gente, certo? Quase todos tendo que se reorganizar na vida profissional, na vida pessoal, na questão de quando e como sair de casa, como interagir com outras pessoas. Então, a questão de sobrecarga, para mim, é o que mais caracteriza, isso em termos psicológicos, o impacto da pandemia a priori. E essa sobrecarga, ela gera um esperado desgaste. É o desgaste da capacidade de enfrentar a situação, como se tivéssemos um quantum de energia, um montante de energia no começo da pandemia, e que em virtude do tempo de exposição a essa situação, essa energia vai se desgastando bem rápido, sem tempo para recuperação, porque a gente está a cada dia, a cada semana, enfrentando um cenário diferente. Até algumas semanas atrás, quase sempre mencionado de modo negativo, ou seja, sempre pioras sucessivas, certo? A gente dificilmente tinha alguma boa notícia sendo veiculada, e que isso vai extenuando a capacidade de você lidar com a situação e abre a porta para que a gente desenvolva questões em saúde mental e em saúde física. A sobrecarga é, então, essa regra geral, e duas características também marcam esse momento, que é o medo e a preocupação. Medo e preocupação constantes. Passaram a ser rotina. Ao, ah, Antes da pandemia, experiência de medo, experiência de preocupação, ela fazia parte do nosso dia a dia, mas não de modo tão intenso e concentrado. Foco único, ou seja, a gente tem quase que uma ruminação coletiva. Não conseguimos sair do mesmo ponto há mais de 4 meses, pensando e reverberando a mesma situação. Eu acho que um dos grandes efeitos dessa pandemia é a incapacidade de fugir do assunto.
Até porque, na medida em que a gente vai se distanciando dele, surgem novidades. Ou seja, na medida em que você vai se adaptando à situação, você tem a notícia de que a flexibilização foi feita e há uma explosão de pessoas indo à rua, não usando máscara, quebrando a norma do distanciamento social, o que gera novas preocupações, o que gera um novo medo, ou seja, é um medo cíclico. E esse ciclo está muito próximo, ou seja, você não consegue passar 24, 48 horas sem detectar alguma coisa que cause algum receio. Especificamente em relação ao medo, a gente poderia dizer assim, o medo é um fator protetor, o medo nos protege. Preocupação, da mesma forma. Quando ele é moderado, quando ele está baseado em fatos, eu queria deixar isso aqui bem marcado, porque provavelmente eu vou falar mais à frente, ele é protetor. O medo é o que faz você olhar para os lados quando vai atravessar uma rua. Não é um medo paralisante, senão você nunca sairia de um lado para ir ao outro. É o medo que faz você correr quando o carro está se aproximando, faz você reduzir. Então ele é protetor e baseado em fatos. O carro está vindo. Você não está imaginando se um carro vem ou não. Você está baseado nele. Na falta do medo, você pode passar até tranquilo pela rua, em completo bem-estar, mas está se expondo fisicamente. Com o medo baixo, ele ajuda você a prestar atenção e atravessar. O medo alto é então um medo também prejudicial. Nós temos aqui na pandemia algo parecido. O nenhum medo do coronavírus, ainda que possa trazer uma sensação de tranquilidade, amplia seu risco. E não só o seu risco e o risco coletivo. O fato de se sentir tranquilo em excesso diante da pandemia não necessariamente é algo protetor, caso você não esteja aderindo a os métodos de proteção, de prevenção que a gente já sabe que existem. Tirando esse grupo, a parte desse grupo que talvez não se sinta tão afetado pela pandemia, nós temos outro grupo que tem vamos supor, o baixo medo, um medo moderado e alto medo. E o que temos observado é que, ao passo em que a ausência de medo expõe você fisicamente, o excesso do medo expõe você mentalmente. Então você pode ter prejuízos equivalentes ou tão poderosos quanto a própria ausência do medo, quando o medo passa a travar, passa a impedir você de funcionar no dia a dia. Então o medo e a preocupação são motores do nosso funcionamento atualmente e que eles precisam ser equilibrados no dia a dia. E essa regulação ela precisa ser quase que diária, porque como novas notícias estão chegando e as notícias nem sempre elas favorecem a que você fique tranquilo, o tempo todo você tem que estar dosando esse medo, esse receio para que possa funcionar de modo é, adaptativo, favorável. Esse dado, inclusive, aí vou começar a mencionar as pesquisas. A gente fez a validação em um grande levantamento de uma escala de medo da Covid. Agora, o estudo provavelmente está saindo em breve, em que a gente observou o seguinte, que em média seria isso. Em comparação às pessoas com medo moderado, as pessoas que têm baixo medo têm 2 vezes menos chances de desenvolver quadros de ansiedade, estresse e depressão significativos, e as pessoas com alto medo têm 2 vezes mais chance de apresentar os mesmos sintomas. Então a gente já viu, e a partir dessa pesquisa, que o medo é um regulador do como a gente está se sentindo no dia a dia. E o controle, a regulação emocional em torno do medo e da preocupação é, então, um indicativo de como está a nossa saúde mental. Nesse momento em particular, que é um momento caracterizado por separação e restrição de movimento, né? São os desafios que a gente tem vivido desde março. Conseguir ficar distante, separado em certa medida e com a impossibilidade de exercer a liberdade de caminhar, de movimento do jeito que a gente estava acostumado. E aí, oi. Desculpa, deixa eu só te interromper rapidamente, só para. Porque o que você está falando é bem interessante, né? Muito medo é protetivo, mas muito medo é ruim e pouco medo é ruim também, que é importante regular. Uhum. A Mas. ausência do medo. Pouco medo pode ser até algo favorável, mas você alegar que não tem medo, que não há um fato que dispare preocupação,
pode aumentar seu risco. A ausência ou o excesso, então, são prejudiciais, que é muito importante dosar. Uhum. Agora, acho que a pergunta que surgiu na minha cabeça é como dosar? Eu sei que a Isso. pergunta não deve ser exatamente simples e talvez você já fosse passar por isso, mas enfim, como dosar Sim. isso? Como, O como... como dosar. Eu vou adiantar aqui uma coisa que eu comentaria depois. Há algumas recomendações que são interessantes, que são feitas para como você pode lidar com o período de quarentena, isolamento social, quando necessário, o próprio distanciamento social. Há uma regra 5+1, que é uma lógica 5+1, que são fatores que favorecem o controle do medo. Tem um passo zero que significa regulação emocional, você aprender a lidar no dia a dia com o novo que aparece, com esse cotidiano novo. E uma das coisas que tende a favorecer que você tenha um melhor domínio sobre o medo é ter um medo baseado em fatos, e não em ideias, e não em imaginação. Então, quão maior o acesso à informação, isso é bastante apropriado estar falando aqui, o quão maior o acesso à informação adequadamente passada e verdadeira, mais você tem condições de entender o que você está enfrentando. Quanto mais concreto se torna o seu desafio, é mais provável que você encontre habilidades de enfrentá-lo. É mais difícil você lidar com algo que causa medo e você não vê, você não entende o que ele é, porque você fica fantasiando, possivelmente inflacionando o medo, ou reduzindo em excesso, como a gente falou aqui, do que quando você tem um retrato mais fiel da situação, porque você consegue desenvolver formas de lidar com ele. Ainda que você tenha medo, sei lá, pegar o exemplo, a analogia lá de atravessar a rua, ainda que seja uma grande avenida em São Paulo, se você sabe exatamente qual é o risco que você tem de atravessar num determinado ponto, você vai conseguir pensar uma forma mais viável de lidar com aquilo, mesmo que seja não atravessar a rua. Então, assim, a caracterização do que você teme baseado em fatos, tende a ajudar você a desenvolver formas mais viáveis de enfrentamento. Não significa que você deixa de ter medo, mas você entende melhor aquilo que teme. E aí pode buscar soluções mais viáveis. Isso é bem generalista, o ajustamento individual, mas como lógica individual, isso é apropriado de se dizer. Quando a gente tem fatos, quando a gente entende bem aquilo com que estamos lidando, é mais favorável a gente entender o que é que a gente tem que fazer contra isso, frente a isso. E da regrinha 5+1, são 5 recomendações que a primeira é cuide do corpo. Cuidar do corpo, seja com atividade física, alimentação adequada, sono, além de desviar o foco, promove bem-estar. Nesse período agora de restrição, isso é fundamental. Isso não é nem da psicologia, isso é geral, isso é humano. O segundo é o conecte-se. O medo, ele cresce no isolamento. Ele cresce quando você não comunica, quando você não conversa, quando você não compartilha. Porque você pode ficar retroalimentando o medo a partir de aspectos que você imagina, certo? E compartilhar, às vezes, traz um parâmetro de realidade. Inclusive, essa é a função de acesso às informações. Você entender se a sua percepção está ou não tão bem ajustada ao que ocorre de fato. O ficar informado, né? Está atrelado a isso. Ficar informado de modo adequado e não em excesso. Ficar informado ficar acompanhando 24 horas por dia, 7 dias por semana o que ocorre na pandemia, especialmente se você não é especialista, tem uma maior probabilidade de distorcer aquilo que está ouvindo. Seja distorcer para atenuar, seja distorcer para incrementar o problema. Então, ficar informado em doses adequadas. Vamos dizer assim, mais ou menos como você fazia antes. Poucas pessoas passavam o dia assistindo jornal ou lendo jornal, lendo notícias. Então, toque sua vida e mantenha, pelo menos de modo próximo, o acesso às informações como você tinha antes. Um outro ponto é o procurar ajuda, que é compartilhar o sofrimento, e quando aquilo ultrapassa a sua capacidade, né? O seu prejuízo diário está sendo muito grande ao ponto de você estar paralisado, procurar uma ajuda profissional. E esses foram. Tem mais um que eu esqueci de dizer, que é o faça pausas. Ó, na pandemia, é interessante como a gente
pode pensar da seguinte forma: a Covid acelerou a nossa vida. Nós temos uma vida em casa mais desorganizada e mais corrida do que tínhamos antes. Casa era o local onde você tinha um cotidiano, uma rotina um pouco diferente do que fazia fora, no trabalho, na universidade, na rua. Em casa, uma queixa comum das pessoas é a incapacidade de regular o próprio dia. A perda de horário, a dificuldade de ser pontual, mesmo você estando em casa e no computador, a sobrecarga de atividades que você está tendo simultaneamente, porque está tendo dificuldade de regular, e mesmo a sensação de que você faz muito, acaba o dia e fez quase nada. Isso tem sido um relato comum nas entrevistas que nós obtivemos. As pessoas relatam que, apesar do fato de estar em casa o dia todo, não tem tempo para nada e não consegue estabelecer uma rotina. Fazer pausas se torna essencial porque estamos criando uma nova rotina. No nosso dia a dia, de um modo geral, nós tínhamos momentos para pausa, obrigatórios ou não. Intervalo do trabalho, hora de vir para casa, de pegar o carro, sair do emprego e vir ouvindo uma música, ouvindo alguma coisa. Precisamos Mesmo, estabelecer novos momentos de pausa. até mesmo as refeições também, né? Quem trabalhava fora, você tinha um... Eu, pelo menos pessoalmente, sinto falta disso, assim. Na hora do Uhum, almoço, a hora que você faz uma pausa para uhum, conversar com os colegas, enfim, sair um pouco do trabalho. isso. Então, assim, apesar de estarmos em casa, temos uma nova rotina a criar. Tínhamos uma rotina, a depender de sua fase de vida, há anos. Boa ou ruim, de um modo ou de outro, ela se ajustava muito pouco. Tipo, você mudava de cargo no trabalho, você estava fazendo uma nova atividade física, você ajustava partes da sua vida. Com a pandemia, você ajusta o todo, praticamente. E aí é a criação de uma nova rotina e ela demanda muito de você. E fazer pausas tem sido recomendado como um momento de reorganização. O que parece contraditório, porque você se sente parado em casa, mas precisa fazer uma pausa para reorganizar o seu dia. Esses são os 5 pontos e tem um último, que eu acho que ajuda a regular a questão do medo e que muitos trabalhos têm investido nisso, que é o altruísmo. O altruísmo tem sido um fator atenuador do estresse e do sofrimento psicológico ao longo da pandemia. Você se sentir parte de um enfrentamento coletivo, você aderir ao invés de ser obrigado a fazer alguma coisa, é algo que tende a amortecer o impacto dessa sobrecarga diária. Então, o altruísmo, você se sentir parte, você inclusive ajudar os outros, isso tende a atenuar o sofrimento que você tem de estar privado, de não poder falar com todo mundo, de não poder sair. Então, e tentar se envolver com a situação de um modo mais participativo é algo que tende a ajudar a regular o medo e a preocupação, porque embora preocupado, você se sente parte. E ao se sentir parte, você tem mais domínio. É como se você soubesse mais um. Desculpa. É como se você pudesse fazer sua parte, exercer algo sobre aquilo que teme. É algo que tende a favorecer a saúde mental. E nos nossos estudos, a gente tem identificado isso. Quanto mais crenças positivas as pessoas têm em relação à pandemia, ou seja, quanto mais se sentem ativos nessa situação, menores as dificuldades de ajustamento. Entendi. Interessante. Professor, a gente está falando aqui de algumas, né, das consequências psicológicas da pandemia, mas eu acho que agora a preocupação tem uma camada a mais, né? Depois de tantos meses tanto de isolamento social, né, algumas pessoas em isolamento social, quanto de pandemia, qual que é a consequência a longo prazo de viver, assim, viver com medo, viver isolado? Uhum. Tá. Ah, essa pergunta é fundamental para a gente entender o momento atual, porque estivemos no pré-crise, no momento inicial da chegada da pandemia no país, aquela avalanche de coisas novas. Estamos ainda no intracrise, que é quando a gente está lidando, enfrentando a doença, e esperamos esse pós-crise mais à frente. Uma coisa para entender o que explicaria
o que vai acontecer no pós-pandemia, o que a gente espera, obviamente não é uma previsão acertada, a gente, em termos de hipótese, é que a gente observou o seguinte: uma característica do funcionamento, do enfrentamento das pessoas é como se a gente tivesse aumentado o volume nas nossas formas de lidar com os problemas, certo? Então, assim, é como se o nosso normal subiu alguns pontos. O modo cotidiano de funcionar agora está um pouco acentuado. É como se uma pessoa que normalmente vivia um dia estressante, numa escala de 1 a 10 aí, em um nível 2 relativamente tranquilo, agora com a pandemia, quando a gente fez temos 2 estudos especificamente sobre isso, é como se aquela média diária de estresse, ela passou de 2 para 4, e o 4 passou a ser o normal. Uma pessoa que já vivia no 4 passou para um 6 para um 7. E aquela que vivia no 7 passou, quem sabe, para um 10. Então é como se o nosso ponto médio de regulação subiu alguma coisa. É um novo normal em termos de ajustamento psicológico. Então, assim, a gente está lidando de um modo mais acentuado com as nossas emoções, por exemplo. Se você tinha momentos de raiva ao longo do dia, o que é normal, hoje talvez você não tenha mais momentos de raiva, mas tenha mais momentos de descontrole. Ou seja, a raiva ela está ultrapassando limites que antes dificilmente você entrava. Então, a distância entre o que torna difícil de lidar, por exemplo, uma raiva exagerada e a raiva cotidiana, agora ela está mais próxima. Então, é como se estivéssemos ampliado o nosso nível e alcançamos mais um limite do saudável. Então, isso a gente viu em relação ao estresse, ansiedade e a depressão. Menos na depressão, mais ansiedade e estresse, certo? É como se esse volume aí da gente está um pouco lá acima. Inclusive, duas das queixas mais comuns que a gente pegou na pesquisa é irritabilidade e raiva. A dificuldade de controlar a irritação, como se as pessoas estivessem mais tempos irritadas do que o usual, e a raiva. Explosões de raiva, o que até explica, em certa medida, casos de violência que se acentuaram durante a pandemia. Então a gente tem essa mudança, um novo normal, que é uma expressão que está até bem batida, né, nos últimos meses, mas eu também aplicaria o novo normal em termos de saúde mental, certo? A gente subiu alguns pontos. E o que que isso traz? Esse novo normal, ele concorre com a outra situação que está ocorrendo aí meses a fio, que é a sensação de privação, certo? Essa sensação de privação, ela tem duas facetas bem curiosas. A privação, quando ela é imposta de fora para dentro, quando você se sente obrigado a ficar em casa, quando você se sente restrito, ou seja, alguém impõe essa restrição, isso tem causado mais sofrimento, inclusive mais desafio, né? A vontade de ir à rua, a nostalgia de ir à praia, mesmo que você quase nunca fosse à praia, mas agora tem a nostalgia, como era bom ir à praia naquele tempo. Talvez você fosse 2 vezes ao ano, o que dá um sinal de que alguma coisa aí não está funcionando bem. Essa sensação de privação, ela está com caráter negativo. E a gente tem a privação voluntária, que é um fator protetivo. As pessoas que, em teoria, aderiram a política de quarentena, elas tendem a apresentar quadros mais favoráveis de saúde mental. Então a gente tem essas duas situações que estão ocorrendo nesse momento e que vão prever um pouco o que a gente vai ver no pós-pandemia. E do que a gente tem de experiências anteriores, aí eu não tenho dados sobre isso, é que alguns quadros de saúde bem comuns frente a SARS, frente a desastres de grande porte, que é, por exemplo, o estresse pós-traumático, para as pessoas que são acometidas diretamente pela situação, no nosso caso, pessoas que tiveram Covid, seus familiares, pessoas que perderam parentes, pessoas próximas e profissionais de saúde. A gente tem a própria dificuldade de ajustar-se à nova realidade, a dificuldade de encontrar um modo de viver depois disso tudo, além de coisas mais específicas, por exemplo, o medo de espaços abertos, que é a agorafobia, o medo de espaços fechados, a claustrofobia, a dificuldade de lidar com novas pessoas, o medo do contato, que é a fobia social. Então a gente tem um panorama hoje de assim, favorecedor de aparição em alguns meses ou anos a fio, a gente vai lidar com isso durante um bom tempo. A Covid não sairá da nossa vida tão cedo,
ainda que tenhamos vacina, ou se não tivermos. Então, assim, ela passará, a gente vai passar a conviver com ela e esperamos que, pelo menos em algumas pessoas, esses quadros clínicos aí demandem uma atenção especial, parte de psicólogos, psiquiatras, e dada a quantidade de pessoas que está sendo afetada pela Covid, como eu falei inicialmente, a gente vai ter talvez muita gente nessa situação. Voltar só rapidinho nisso que você falou aí de o estudo indica que quem aderiu à política de quarentena de uma forma ou de outra tende a mostrar um quadro melhor de saúde mental? É Uhum. isso? Não só o nosso estudo, mas essa hipótese a gente trouxe da literatura, que a adesão voluntária à quarentena, ou seja, entender a razão da quarentena e sentir-se parte dela, no esforço coletivo, tende a atenuar o impacto do sofrimento cotidiano, ou seja, das más notícias, de tudo que aparece relacionado à Covid, ou seja, não imuniza você do problema, mas atenua, é um amortecedor. Por quê? Porque você não se sente na situação de cerceamento. É uma ação que vem de dentro para fora. Você tem a intenção de participar, você faz parte da quarentena. Não que a quarentena seja uma coisa boa de se vivenciar, mas você consegue atenuar mais essa situação. Ter um sentido de por que você está restrito, de por que você está isolado, ajuda a atenuar a própria restrição e o isolamento. As pessoas que se sentem constritas em virtude da política de quarentena e distanciamento tendem a ter um maior desgaste, porque elas estão lutando diariamente com a sensação de que algo não deveria estar sendo feito. Sim, é interessante isso, porque a gente vê, eu tenho visto muito nas redes sociais, as pessoas conversando sobre isolamento e falando sobre os efeitos psicológicos negativos que um isolamento social, mesmo que voluntário, pode causar, né? Uhum, E isso que você estava falando agora, né? Saudade de nostalgia de ir à praia, ou saudade dos amigos, dos familiares, enfim, todo mundo falando sobre o impacto negativo disso. uhum, É interessante saber também que se isolar pode ter um efeito positivo na saúde mental, né? Não é só um impacto negativo, uhum. você pode estar se protegendo também de outras consequências. Acho interessante Isso. o que você disse. Você não vai converter necessariamente a situação em algo positivo. Você não vai ter emoções positivas por estar confinado. Você não vai estar comemorando o fato, mas vai Mas estar é pelo uma menos forma de se tranquilizando proteger. isso, reduzindo a preocupação, reduzindo o medo e essa sensação de nostalgia. Nostalgia, em geral, é de algo bem distante, de uma falta. As pessoas que não estão restritas involuntariamente, ou seja, elas fazem parte, elas se sentem parte da situação, elas não estão necessariamente nostálgicas, elas estão fazendo planos. Uma hora eu voltarei. Aquele que está restrito tem é mais provável ter a interpretação de que como era bom naquela época, como se aquilo não voltasse. Então a forma diferente de perceber a situação que essa avaliação da quarentena, ou seja, aderir ou não, tem impacto sobre isso, de como você está vivenciando a situação. Entendi. Bom, a gente falou um pouquinho sobre isolamento também, né? Eu queria que a gente passasse rapidamente sobre essas imagens que a gente tem visto de pessoas que não estão mais em isolamento, né? Essas fotos do Rio de Janeiro, da praia do Rio de Janeiro ou do litoral de São Paulo, enfim, eu queria falar um pouco. Tem alguma explicação psicológica de por que que as pessoas não estão respeitando mais o isolamento? Por que que elas estão ficando cansadas? Uhum. Ó, essa foi uma resposta extremamente complexa, porque a gente está exatamente dentro desse momento. Não teria dados sobre isso, mas teria hipóteses de por que está ocorrendo. Inclusive, não é Rio, São Paulo, Sergipe teve o sexto pior índice no final de semana de isolamento do país. Então, isso foi disseminado. Para responder, eu relacionaria essa questão de privação. O excesso de privação
no afrouxamento é como se demandasse um excesso de liberdade, a fuga, certo? Daquela situação de restrição. Se você estava constrito, sem vontade, na primeira possibilidade que há para ir à rua, seja ela por qual razão for, dá a impressão de que essa possibilidade tem que ser aproveitada ao máximo. Você não vai à praia, você vai passar o dia na praia. Você não vai encontrar pessoas, você vai encontrar todas as pessoas que você puder. Então é como se estivéssemos pulando para o oposto. E eu teria como hipótese que principalmente naquelas pessoas, com aquelas pessoas que mais se sentiam constritas, limitadas, impedidas de fazer o que queria. Que, por exemplo, bares não estavam sendo, vamos dizer assim, visitados pelas pessoas, usados pelas pessoas, não por uma intenção, ou seja, as pessoas não queriam ir aos bares, é porque os bares estavam fechados. No momento em que eles abriram, as pessoas foram aos bares, principalmente aquelas que se sentiam privadas de fazer isso. Eu acho que esse polo, essa polarização, teve um retrato nesse final de semana e que explica pelo menos em parte, o nosso histórico. Não tivemos um fechamento como se previa, não temos uma abertura como esperávamos. Então a gente tem algo aí no meio termo que pode ou não, aí também ainda não se sabe, o pessoal da epidemiologia que vai, obviamente, responder muito melhor a isso, se isso trará um problema daqui a 15 ou 20 dias, que é o aumento no número de infecções. Mas eu acho que essa sensação de privação e o oposto, né, o polo oposto, se mostrou bem claro no final de semana. Eu acho que ao longo das últimas semanas, com notícia de vacina, com a notícia de que os casos estavam diminuindo no país, é como se as pessoas estivessem dentro de casa. Na medida em que as notícias, de algum modo positivo, estavam sendo dadas, elas se encaminharam para a varanda e ficaram na porta, só esperando o momento da porta abrir. Quando abriu, todo mundo foi à rua. Só que, em termos de fatos, não há necessariamente fatos que justifiquem você ter ido para a calçada. Era, ainda é mais viável ficar em casa Entendi. e prudente. E professor, você acha que que essas imagens, né, das praias lotadas, enfim, você acha que isso pode ter um efeito psicológico negativo em quem está isolado ainda? É claro, a gente está falando só de hipóteses aqui, né, enfim, mas você acha que isso pode de alguma forma estimular, fazer com que as pessoas, quem está isolado, Se passe a sinta sair de mal casa? por isso. É, Eu vou fazer um comentário de uma experiência pessoal que me fez pensar. Semana passada está se discutindo o retorno às aulas, né? E minha filha fez um comentário muito curioso quando eu estava explicando a ela como é que vai ser o retorno na escola dela. Ela disse: "Caramba, quando é que a gente vai voltar a ter amizade presencial?" Ela quantos estava, anos tem, filha? ela tem 15. Ela estava pensando como quando é que a gente vai voltar a ter amizade presencial, já que eu vou ter que ter distanciamento, barreira, não posso se encontrar no intervalo. E ela mesma fez um comentário anteriormente que foi o seguinte: a gente teve que sair de casa por alguma razão, estava no carro e ela viu na rua várias pessoas. Ela disse: "Caramba, dá uma vontade de sair vendo todo mundo lá fora, porque dá a sensação de que eu estou errada." Sim. É, há uma sensação de contágio. Eu acredito na sensação de contágio, de que pessoas que faltavam que faltava um motivo a essas pessoas para saírem da varanda para a rua, vendo outras, podem ser contagiadas a fazer isso. Tem um movimento de massa, que é como a gente tem no movimento de massa do pânico, não é? Olha, a Covid está chegando, tem que estocar papel higiênico, todos os papéis, todos os rolos desapareceram, que é um movimento de massa, ou você tem a sensação daquelas pessoas que se sentem injustiçadas, quer dizer, eu estou fazendo a minha parte, mas que minha parte ela não está sendo considerada pelos demais, ou seja, por que que meu esforço tem que ser feito, tem que ser tão sofrível, que não é fácil, ao passo que outras pessoas não estão fazendo isso. Então, eu diria que até talvez a publicização exagerada dessa abertura possa trazer uma consequência danosa.
porque não está baseada no fato. Se você ponderar bem, você vai ver, aquilo foi uma praia, não todas as praias. Aquilo foi uma cidade, não todas as cidades. Aquilo foram algumas pessoas e não todas. Então, se talvez estiver mais pautada em fatos, a gente consiga trazer um retrato mais real e dizer assim, grupos, pessoas fazem isso, ao passo que outras não. Eu receio essa questão do contágio, mas estamos exatamente na semana em que vamos observar isso. Justo. Professor, deixa eu agora te fazer uma pergunta especificamente sobre nós jornalistas, né? A gente está falando de consequências psicológicas causadas pela pandemia e pelo isolamento social. Agora, e quando o seu trabalho envolve também a pandemia, né? Porque a gente está falando que é importante a gente limitar a exposição à informação. Obviamente, se informar é muito importante, talvez uma das coisas mais importantes, mas o excesso pode ser prejudicial, o excesso de de contato com notícias sobre a pandemia pode ser prejudicial, pode distorcer, como você falou, as informações. Então, E, como fazer, né? Como amenizar pressão psicológica, estresse, quando o seu trabalho envolve a pandemia? ó, na perspectiva do que você está falando, é como se pudéssemos pensar no jornalismo como linha de frente. É, é, ou pensamos assim, ainda que não estejam dentro dos hospitais, é a linha de frente, ou seja, a informação, é o contato com o tema, é quase que uma ruminação constante. Poucas pessoas passam horas a fio pensando na mesma coisa por profissão. E acho que o jornalismo, isso faz parte, ou seja, você pega uma determinada informação e vai ter que interpretá-la, entendê-la, formatá-la para melhor entendimento. Então, tem uma exposição exagerada, acentuada ao assunto. E, a depender da área que você trabalha, 24 horas antenado na mesma informação. Eu colocaria na linha de outras formas de enfrentamento, ou seja, é preciso não regular a exposição, mas regular a interpretação daquilo que você está fazendo, que é entender em que medida você está sendo afetado por aquilo que você está imerso, do seu trabalho. O quanto você sofre tem uma coisa chamada fadiga de compaixão, que é aquele, o contato que você tem com o sofrimento, com o desgaste de outras pessoas, aquilo afeta você ao ponto de criar um estado de sofrimento exagerado. Um sofrimento e um desgaste, um cansaço acima da média, um desgosto de ter que lidar com aquilo de novo, o que vai se relacionar, de certa forma, a quadros de burnout, né, caso isso se acentue. E no jornalismo tem uma característica que me veio à mente agora. Na psicologia, na área de saúde, enfermagem, principalmente, a medicina, tem quase que uma especialização, que é uma especialização em comunicação de más notícias. Somos Há pessoas que são treinadas para passar más notícias, porque as más notícias elas afetam o comunicador. Além de que a forma que você comunica, você poderá piorar a própria má notícia, ou você vai passar um retrato não fiel dela, talvez atenuando. Então, há uma habilidade de comunicar más notícias e cobrindo a Covid, parte significativa das notícias são más notícias, certo? Às vezes até depender do meio, do foco, da ênfase do canal de comunicação, é essencialmente más notícias. E isso afeta quem comunica. Eu acho que o desenvolvimento dessa habilidade de comunicar e de conseguir pensar de modo mais realista e racional sobre aquilo que você está envolvido é algo protetivo. E assim como ocorre para as outras pessoas, eu vou levar lá para a situação do altruísmo. Um outro fator protetivo no ambiente do trabalho é você conseguir reconhecer pequenos méritos. Não o grande mérito, mas reconhecer sentido naquilo que você está fazendo. E hoje, na pandemia, você comunicar de modo fiel e adequado tem se tornado algo crucial. A informação é uma mola de enfrentamento da pandemia. Ela é
um divisor de águas, certo? De como as pessoas vão lidar. É a informação que ajuda a moldar o comportamento. Então, a percepção de estar fazendo bem ou fazendo a sua parte, tal como eu falei lá no altruísmo, ajuda a atenuar essa ruminação constante. Ou seja, você está imerso naquele tema que não é agradável, mas por ter um sentido, isso pode proteger. Isso vai ajudar você a entender o porquê de estar se expondo daquela forma e atenua, não imuniza, como eu falei, mas atenua a exposição àquilo que desagrada, aquilo que é desagradável. Entendi. Professor, vou fazer uma pergunta aqui da Cláudia Duarte, que está assistindo a gente. Ela pergunta se quem se ocupa com coisas agradáveis está no caminho correto da saúde mental. E quanto aos que buscam se manter ocupados o tempo todo. Né? Acho que duas coisas aí. Uhum. São caminhos para manter uma boa saúde mental, se manter ocupado ou se ocupar com coisas agradáveis? Buscar coisas agradáveis, novas atividades, fazer o que você pretendia fazer, até porque é uma queixa comum nas entrevistas e até com pessoas próximas, por exemplo, embora estejam em casa 3, 4 meses, ainda há alguma coisa que elas planejavam a fazer há 3 meses atrás e não conseguiram. Não encontra tempo, não consegue fazer. Nós nos sobrecarregamos com atividades externas e colocamos na rotina de casa. E aí as coisas que fazíamos em casa talvez tenham perdido espaço. O momento do descanso, o lugar de descanso se tornou momento ou local de trabalho. Então, essa confusão entre o externo e o interno, isso afetou o nosso dia a dia. E fazer coisas agradáveis seria pelo menos um dos passos mais básicos, que é você encontrar fontes de prazer, fontes de satisfação nesse ambiente que você está sendo obrigado, de certa forma, voluntariamente ou não, a permanecer horas a fio, dias a fio, um pouco acesso ao externo. Então, buscar fazer coisas agradáveis vou repetir a mesma palavra que falei antes, um amortecedor. Não vai converter necessariamente, você não se torna uma pessoa imune aos efeitos da pandemia, que eles correm sobre a gente durante todo o dia, mas ele amortece, faz com que você se desligue por determinados momentos de algo que traz sofrimento de modo quase compulsivo. Tá? Para aquelas pessoas que são mais vulneráveis, é bom deixar isso claro. Nós temos modos de funcionamento, tipo a vulnerabilidade a sofrer com as pressões do dia a dia, as pessoas que são menos e as pessoas que são mais vulneráveis. Haverá um efeito mais impactante do fazer coisas agradáveis naquelas que são mais vulneráveis. Elas vão se sentir mais aliviadas com a pressão do dia a dia. O manter-se ocupado o tempo todo é que é uma faca de dois gumes, porque isso pode ser fuga como pode ser atividade. Fugir, a esquiva, é até uma forma de lidar com os problemas, certo? Mas a fuga, ela tende a ser mais apropriada quando o seu problema é pontual. Ele vai passar, certo? A fuga, fugir de um cão raivoso. Você não vai estar correndo de um cão todo dia, o dia todo. Naquele momento, fugir vai ser extremamente apropriado. Se você precisar fugir de um cão todo dia, o dia todo, você não vai conseguir e vai terminar se expondo ainda mais. Você vai perder a capacidade de enfrentá-lo. Então, o manter-se ocupado o dia todo precisa ser avaliado naquela perspectiva das pausas que eu falei. Manter-se ocupado é importante, manter-se ocupado com coisas agradáveis, mas insira pausas no seu cotidiano que vai permitir você ter uma nova rotina dentro de casa. Você vai integrar o externo e o interno dentro de casa. Dentro de casa, as nossas pausas não estavam relacionadas a trabalho, não estavam relacionadas a não poder ir a algum lugar. Então, a gente tem que estabelecer novos momentos de pausa para que esse manter-se ocupado não seja o tempo todo, mas o tempo necessário. Acho que a pergunta dela comunica com o que você estava falando no começo da conversa sobre dosar, né? Acho Sim, que se ocupar e procurar coisas agradáveis se encaixam no dosar a busca por informação, ou, né? Acho que combinadas essas coisas se balanceiam. sim. Algumas pessoas relataram, não, na pandemia vou ler.
mas talvez não tivessem uma noção de que serão 5 meses, 6 meses confinado. Aí chega ao ponto de que se você leu todos os livros que você queria no primeiro mês, tem mais 4 que você não vai estar e vai talvez criar uma aversão à leitura. A dosagem, tipo, até o momento inicial da pandemia, criou essa sensação de que vamos nos privar, mas tem prazo. Não tem. Uhum. E esse não ter exige uma dosagem que você não tem um parâmetro muito exato de quando Não vai tem uma acabar. data, né? A Não gente tem não uma tem uma data. data, né? E aí a dosagem é algo, se você fez tudo o que você queria no primeiro mês, o que será dos próximos 4? Então é a reinvenção. Professor, vou ler agora uma outra pergunta. Acho que, né, a gente está encaminhando aí para o final, mas acho que a gente tem um tempo para uma última pergunta aqui. É uma pergunta do Yuri. Eu vou ler aqui. Ao pensar o pós-crise, é possível preparar ou antecipar formas de se prevenir de uma espécie de pós-trauma coletivo? Pois se no período intra-crise temos dois grupos, o da varanda e o da rua, no pós, esses grupos estarão mesclados e compartilhando anseios e receios. O impacto em termos de saúde mental no pós será similar à percepção que temos da pandemia de Covid? Boa pergunta. Como eu havia falado antes, a gente não tem muitos dados ainda para fazer essa previsão em relação ao Covid. Em Só relação ao que ocorreu antes, o que a gente tem é assim, como eu falei, meses ou anos a fio, você vai ter a reverberação do que ocorreu. Tipo, 2020 fará parte de nossa vida durante um bom tempo, e que a gente ainda não tem uma noção do quão grande é 2020 na nossa história. 2020 está entrando como um ano único. Improvável, esperamos não ter outra situação tão grave ou ampla dessa forma. Ah, Como se prevenir em termos de saúde mental? O que está ocorrendo agora é, de certa forma, um preditor do que a gente vai encontrar mais à frente. Inclusive, o fato de estarmos pesquisando e estar mapeando assim, olha, pessoas com essas características, elas estão apresentando a maior vulnerabilidade a sintomas de estresse, a sintomas de depressão, a sintomas de ansiedade. A gente está tentando mapear para tentar prever qual vai ser o desfecho disso em longo prazo. Então, na medida em que a gente entende quais são as pessoas mais vulneráveis, a gente vai tentar fazer, ou seja, em termos de políticas públicas ou de acompanhamento individual, algo para atenuar o impacto futuro. Dentre as pessoas, como você disse, como eu comentei, você falou, que estão na rua, ou seja, aquelas que têm nenhum medo, o risco físico se sobrepõe nesse momento ao risco à saúde mental. Se a gente pensar em termos práticos, elas estão se expondo ao próprio adoecimento em si, elas estão se expondo ao trauma do adoecimento. De que há casos, a maioria dos casos são casos assintomáticos e leves, mas há casos graves, há perdas familiares. Então elas têm um risco que é diferenciado. As pessoas que optaram pela pela adesão à quarentena, dentre o grupo dessas pessoas que estão em casa, são aquelas que estão mais protegidas, como eu disse, porque esse esforço temporário, ele de certa forma vai ser tido como um motivo para recompensa no futuro. Agora eu posso gozar em segurança daquilo que eu tanto esperava. Aquelas pessoas que se sentem privadas ou se sentem cerceadas de sua liberdade, ainda que gozem da liberdade, vão sentir isso como se quase que uma libertação. Então a gente tem cenários diferentes do que vai ocorrer com essas pessoas. Elas terão que conviver. Elas terão que conviver especialmente em uma nova rotina, porque essa nova rotina está afetando tanto a quem não acredita como quem acredita. Quem acredita está reorganizando seu dia a dia, quem não acredita precisará reorganizar o seu dia a dia, porque a sociedade vai entrar num estilo novo de funcionamento. O mundo do trabalho, o comércio, tudo isso está se reorganizando. Então, é, independentemente do grupo de estar fora ou dentro de casa, vai sofrer com essa nova forma de funcionar. E o modo que as pessoas estão lidando com isso, que não há, então, como eu disse, uma previsão fechada, vai determinar esse sofrimento mais à frente. Mas isso funciona em conjunto com vulnerabilidade, como eu disse. Lembra a comparação que eu fiz? Pessoas que eram reguladas no nível 2 de estresse cotidiano, agora estão no 4. Quem estava no nível 7 pode estar no nível 10. Então,
depender de como você está vivendo agora, você vai estar desencadeando novos transtornos ou vai estar tendo problemas que não tinha antes, ou seja, a ansiedade era algo difícil de lidar no dia a dia e passou a ser intolerável. Aí vai ter que buscar o tratamento ou buscar reajustar-se ao ponto de atenuar. Em curto prazo, eu acho que esse aumento do volume em 2 pontos ele não diminui. E a longo prazo a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E ao longo do tempo, quem sabe a gente retorne do 4 para o 3, do 3 para o 2. Que o medo se torne preocupação, a preocupação se torne receio, o receio se torne desconfiança. E a gente possa caminhar normalmente. Vai ser um processo longo, né, até reverter esses transtornos todos. Ajustar, eu diria mais ajustar, Alexandre. Eu diria assim, isso vai estar integrado à nossa história. Vai ter que ajustar isso como memória. Quem ajustar como memória será algo mais saudável. Justo. Professor, acho que a gente completou aqui 1 hora de conversa já. Acho que vamos encerrando por aqui. Gostei muito. Espero que tenha sido útil para quem assistiu. Acho que a gente cobriu bastante coisa aqui. Só lembrando para quem está vendo que a gente vai subir esse vídeo no nosso canal do YouTube e também a gente vai fazer um resumo com os principais pontos do que foi conversado. Acho que é isso, professor. Agradeço demais sua presença, e atenção e disponibilidade. Agradeço a você, Alexandre. Espero que o pessoal que assistiu tenha aproveitado algumas das informações e das nossas reflexões hoje, no sentido da psicologia da saúde, como é que isso está repercutindo na nossa saúde mental. Foi um prazer estar aqui e estou à disposição para novas conversas, se isso se fizer importante. Beleza. Obrigado, professor. Tchau, Obrigado, até gente. mais a todos.